E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto, fechando mais uma semana e acabaram de ser divulgados mais dados macroeconômicos que podem trazer aí mais informação para o que a gente pode esperar para o próximo aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Além do mais, o Bitcoin segue dentro de uma consolidação que vem se formando aí nos últimos dias, quase que nas últimas horas, e o rompimento dessa consolidação pode dar o sentido do mercado, e é justamente nisso que a gente vai falar nesse vídeo logo depois da vinheta. Muito bem, eu tô com um calendário econômico e literalmente acabou de sair os dados do PCI, que é outro termômetro de inflação que mede o preço do consumidor. Porém, esse medidor de preço do consumidor, ele exclui água e energia elétrica, ou água e alimentação. Eu vou até conferir aqui para ver certinho. Ele exclui alimentação e energia. Então ele vai pegar os produtos aí que não são, entre aspas, essenciais para o consumo. Obviamente, se o preço desses produtos está subindo, significa que, como o mercado de trabalho está muito aquecido, ele segue consumindo bastante. Obviamente, a gente está tendo de fato uma inflação aí nos preços, e com isso a gente consegue puxar mais uma vez deixa eu abrir o site aqui rapidinho, aquela contagem regressiva para a FONC do Federal Reserve, que vai acontecer daqui a um pouco menos de um mês, mais especificamente falando daqui a 26 dias, e a gente consegue ver o que os investidores eles estão achando, e observa que a cada dia que passa, a cada semana que passa, tem mais pessoas que estão acreditando no aumento de 50 basis points ao invés de 25, sendo que quando a última FONC aconteceu, a maior parte das pessoas elas acreditavam no aumento. Na verdade, a maior parte das pessoas secundárias, né, o segundo grupo, estava acreditando que não ia ter aumento nenhum na taxa de juros. Então, o sentimento dos investidores com relação ao aumento da taxa de juros está mudando, vai ser confirmado no dia 26 o que eles estão achando, mas isso faz com que o mercado tenda a precificar um possível aumento na taxa de juros. E o aumento do PCI, desse índice de preços aí, do consumidor, que excluindo água e alimentação, mostra que os preços lá nos Estados Unidos continuam subindo, continuam havendo uma inflação, sem falar que ontem foram divulgados também dados que mostram que o mercado de trabalho está extremamente aquecido, no caso os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, mostrando que tem poucas pessoas empregadas. Nosso order book aqui do Bitcoin mostra também que a gente segue com uma pressão vendedora muito forte, poucos compradores, pontos de resistência acima, e a gente está numa consolidação onde a base da consolidação é os 23.300 dólares, né? Mais próximo dos 23.500, mas eu acho que até os 23.300 e talvez até os 23 a gente tenha um suporte que possa segurar. Abaixo disso, é só aquela regiãozinha ali abaixo dos 22, onde a gente tem fundos prévios. Enquanto de resistência, olha o tanto de gente que está querendo vender Bitcoin até os 25.500 dólares. Isso faz com que tenha uma pressão vendedora mais forte e, consequentemente, é nítido ver como que a força compradora que levou o preço para cima aí, nas últimas semanas está perdendo o seu espaço. Nosso S&P 500 está assumindo uma tendência de baixa aqui no gráfico diário, já passando para baixo da região das médias, fez o pivô, inverteu a tendência. E isso é simplesmente um reflexo daquele gráfico que eu mostrei no começo do vídeo, mostrando o sentimento dos investidores. Então agora que as pessoas estão começando, parte delas, a acreditar nesse aumento aí de 50 pontos base, 30% quase dos investidores acreditam nesse aumento de 50 pontos base, eles vão armar sua estratégia acreditando nesse aumento. Então, vão aproveitar que o preço subiu e vão começar a vender as ações, abrir shorts, vão evitar exposições, evitar compras. Isso faz com que o preço das ações tendam a cair. E o preço das ações dos índices americanos caindo faz com que o Bitcoin também siga pelo mesmo caminho. Porém, ao contrário desse mercado de ações lá dos Estados Unidos, o mercado cripto ele segue bastante eufórico. Então, a gente não está caindo tanto igual lá as ações dos Estados Unidos. Agora, ao meu ver, a gente está dentro de uma consolidação que vem se formando desde o dia 22, então tem mais ou menos aí uns 2 dias, que para mim é uma espécie de triângulo simétrico, olha só. Algo mais ou menos assim, dessa forma. E o rompimento
desse triângulo simétrico pode dar na direção para o mercado. Vale falar que a gente está vindo também de outra consolidação que vem se formando desde o dia 15, onde a gente fez um triângulo ascendente, e eu falei que a probabilidade existia da gente estar rompendo esse triângulo para baixo devido a toda essa questão fundamentalista e o sentimento dos investidores com relação ao mercado tradicional. A gente estava tendo aí indícios também de fraqueza compradora nesse movimento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho pelo RSI. A gente rompeu, mas como estamos numa região de suporte, a gente tem essa região aqui, lembra que eu falei dos 23.300 aqui, ó, dos 23.300, é justamente esse fundinho aqui, ó. Então as pessoas elas ainda estão comprando esse suporte, o que faz com que tenha uma pressão compradora aqui e resulte nessa consolidação. Se essa consolidação romper para baixo, a gente perde esse suporte, e nosso próximo suporte está lá na região dos 21.300 dólares, igual eu falei aqui mais uma vez, né, abaixo dos 22, a gente já começa a ter algumas ordens para tentar segurar essa base de preço próximo aos 21.300. Um dos motivos pelo qual aquele triângulo ascendente eu falei que existia a possibilidade de romper para baixo é porque a gente estava formando uma divergência de baixa no RSI, mostrando que a gente tem perda de força compradora no mercado. Então aqui os compradores estavam mais eufóricos do que aqui, então não tem tanta gente interessada em estar comprando Bitcoin nesse ponto. E aí é um prato cheio para os ursos shortarem. Vale falar também que essa consolidação que a gente está agora, que eu tracei aqui para você, a gente rompendo ela, a gente pode perder também a região das médias no gráfico diário, que seria uma pequena bandeira vermelha. E aí nosso próximo suporte, de fato, é os 21.300 dólares. E o nosso sentimento do mercado mostra que as sardinhas estão comprando. Inclusive, vale falar, olha o que aconteceu com o volume aqui nos 5 minutos, desde que saiu o PCI, né? O PCE lá do índice de inflação dos Estados Unidos. A gente teve uma queda com volume, justamente devido à precificação que possivelmente o mercado tradicional está fazendo nesse exato momento, e trazendo mais pessoas a acreditar que pode ter um aumento de 50 pontos base. Isso faz com que os mercados tradicionais caiam, consequentemente as criptomoedas elas sentem. E se a gente romper essa consolidaçãozinha aqui, que a gente está fazendo, e perder os 23.300 dólares, como a maior parte do mercado está em long, ou seja, atualmente a gente, deixa eu arriscar aqui, ó. Atualmente a gente tem 1,75 compradores para cada vendedor. Isso significa que tem muito mais gente para ser estopada e liquidada se o preço cair, ao invés de caso o preço suba. E se o preço cair, a gente pode ver movimentos aí bastante voláteis, que o gatilho seria justamente o rompimento dessa pequena figura que está sendo formada aqui no gráfico de 1 hora. Então, considerações finais, o que eu estou de olho? Eu acredito que o rompimento dessa figura pode dar a continuação desse rompimento dessa outra figura maior, certo? E caso a gente rompa, a próxima região de suporte que a gente vai ter vai ser justamente a região dos 21.500, 21.300, começando aí com ordens a partir dos 22, tá? Acho que aqui a gente pode ter uma força compradora maior, inclusive pode dar algum gatilho de acumulação, mas muito cuidado, porque se a gente perder isso aqui, ó, a gente estaria confirmando essa divergência de baixa aqui no gráfico diário, e aí a gente seguiria em busca do nosso fundo ascendente no gráfico semanal. Nesse caso, eu traço a nossa Fibonacci e fico de olho em níveis de Fibonacci aqui para acumular, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like como de costume, sextou, né? Então a gente está próximo aí do final de semana. Me segue nas redes sociais, estão todas aqui em cima. E no mais, tenha um excelente dia. Eu vou ficando por aqui, até mais, tamo junto.